O som agudo do despertador rasgou o silêncio do pequeno apartamento, um grito eletrônico que Júlia Aguiar aprendeu a detestar com todas as suas forças. Eram 5h30 da manhã. Lá fora, o céu de São Paulo ainda exibia um tom de roxo escuro, salpicado pelas luzes amareladas dos postes que nunca dormiam. Júlia esticou o braço, tateando a pequena mesa de cabeceira improvisada com uma pilha de livros velhos, e bateu no botão do aparelho com uma precisão cansada, fruto de incontáveis repetições daquele mesmo ritual. Por alguns segundos, ela permaneceu imóvel, deitada de barriga para cima, encarando as manchas de umidade no teto que pareciam formar mapas de continentes desconhecidos. Cada mancha era uma preocupação, cada rachadura fina uma conta a mais para pagar. Aos 28 anos de idade, Júlia sentia como se carregasse o peso de 50 anos nas costas. Sua vida era uma sequência monótona de dias iguais, um ciclo interminável de trabalho exaustivo para ganhar um dinheiro que mal cobria o essencial. Ela se levantou, sentindo o frio do chão de cerâmica barata nos pés descalços. O apartamento era minúsculo, um conjugado de sala e quarto onde a cozinha era separada por um balcão e o cheiro do jantar da noite anterior ainda pairava no ar. Ela caminhou até a janela e afastou a cortina fina, observando a cidade despertar lentamente. Carros já começavam a formar as primeiras filas de trânsito. Pessoas apressadas caminhavam em direção aos pontos de ônibus, cada uma presa em seu próprio universo de problemas e sonhos adiados. Júlia suspirou. Sonhos. Era uma palavra que soava distante, quase estrangeira. Seus sonhos de um dia terminar a faculdade de artes, de viajar, de ter um pequeno ateliê, estavam todos guardados em uma caixa empoeirada no fundo de sua mente, soterrados pelas urgências da vida real. A principal urgência tinha nome e endereço. Sua mãe, Dona Lúcia, que morava numa casa de repouso modesta, cujo custo consumia a maior parte de seu salário e cuja saúde frágil exigia medicamentos caros que o plano de saúde popular não cobria integralmente. O trabalho de Júlia era em uma cafeteria movimentada no centro da cidade. Ela passava 10 horas por dia de pé, servindo cafés, limpando mesas, sorrindo para clientes rudes e tentando ignorar as dores que se instalavam em suas costas e pernas ao final de cada turno. O salário era pouco, as gorjetas imprevisíveis e a sensação de estagnação constante. Enquanto tomava seu café preto e amargo, o único luxo que se permitia, ela revisava mentalmente as contas. O aluguel estava para vencer. A fatura do cartão de crédito com os remédios da mãe chegara ontem e o valor era assustador, e a geladeira continha pouco mais que alguns ovos e um resto de legumes. A ansiedade era uma companheira fiel, um nó permanente em seu estômago. Ela se vestiu com o uniforme de sempre, calça preta, blusa branca e um avental marrom já desbotado pelo tempo. Prendeu o cabelo em um coque apertado e saiu para mais um dia de batalha. O dia na cafeteria transcorreu como todos os outros. Uma correria sem fim, o barulho incessante da máquina de café, pedidos anotados às pressas, o sorriso forçado que já era parte de seu rosto. Na hora do almoço, enquanto comia rapidamente um sanduíche nos fundos da loja, seu celular vibrou. Era um número desconhecido, de um prefixo que ela não reconhecia. Geralmente, ela ignorava essas chamadas, assumindo que fossem telemarketing ou alguma tentativa de golpe. Mas algo, talvez o tédio ou uma faísca de curiosidade, a fez atender. Alô? Ela disse com a voz cansada. Senhorita Júlia Aguiar? Uma voz masculina, grave e extremamente formal, soou do outro lado da linha. Era uma voz que não combinava com o ambiente barulhento e engordurado dos fundos da cafeteria. Sim, é ela. Quem fala? Júlia respondeu, franzindo a testa. Meu nome é Horácio Arantes, sou advogado. Falo em nome do escritório Arantes em Associados. Eu sei que esta ligação é inesperada, mas o assunto é de extrema importância e de natureza confidencial. Trata-se do testamento de meu falecido cliente, o senhor Heitor Vasconcelos. Júlia ficou em silêncio por um momento, tentando processar a informação. Arantes, Vasconcelos. Os nomes não significavam absolutamente nada para ela.
Provavelmente era um engano. Desculpe, senhor, mas acho que o senhor ligou para a pessoa errada. Eu não conheço nenhum Heitor Vasconcelos. Mas não há engano, senhorita Aguiar. O advogado insistiu com uma paciência que parecia inabalável. O nome de meu cliente pode não lhe ser familiar, mas o seu nome consta de forma muito clara em seu testamento. Eu preciso agendar uma reunião com a senhorita o mais breve possível para discutir os termos. É do seu interesse, posso garantir. A mente de Júlia girava. Um testamento? Um homem que ela nunca conheceu deixou algo para ela? A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi que era uma armadilha. Alguém estava tentando enganá-la, mas a voz do homem era tão séria, tão profissional, e no fundo, uma pequena e desesperada parte dela se agarrou àquela possibilidade. E se fosse verdade? Senhor, eu estou no meu trabalho agora, não posso falar. Do que se trata exatamente? É dinheiro? Como eu disse, os detalhes são confidenciais e devem ser tratados pessoalmente. Nosso escritório fica na Avenida Paulista. A senhorita teria disponibilidade para uma reunião amanhã pela manhã, às 10 horas? O tempo que tomaremos será recompensado. A menção à Avenida Paulista aumentou a sensação de irrealidade. Era um universo completamente diferente do seu. Depois de uma breve hesitação, movida por uma mistura de ceticismo e uma curiosidade que superava sua desconfiança, ela concordou. Anotou o endereço em um guardanapo e desligou o telefone, o coração batendo um pouco mais rápido. Seus colegas de trabalho nem notaram a pequena revolução que acontecia dentro dela. Para eles, Júlia apenas terminou seu sanduíche e voltou ao trabalho, com a mesma expressão cansada de sempre. Mas por dentro, sua mente não parava de trabalhar. Quem era Heitor Vasconcelos? Por que ele a incluiria em seu testamento? Seria uma fortuna ou uma dívida? A incerteza era angustiante, mas pela primeira vez em muito tempo era uma angústia diferente, uma que carregava a minúscula semente da esperança. Na manhã seguinte, Júlia pediu ao seu gerente uma folga, inventando uma desculpa sobre uma consulta médica de emergência. Ela escolheu a melhor roupa que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa preta simples, mas que não parecia tão gasta quanto as outras. Sentia-se um peixe fora d'água ao entrar no metrô em direção à Avenida Paulista. Ao sair da estação, o mundo parecia outro. Prédios imponentes de vidro e aço, pessoas vestindo ternos caros, o ritmo acelerado dos negócios. Ela encontrou o prédio com facilidade, um arranha-céu moderno que parecia tocar as nuvens. O escritório Arantes em Associados ocupava um andar inteiro. O ambiente era silencioso, com carpetes macios que abafavam o som de seus passos, paredes decoradas com obras de arte e um cheiro suave de madeira e couro. Uma recepcionista elegante a conduziu a uma sala de reuniões. As paredes eram de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que a deixou sem fôlego. Momentos depois, o Dr. Horácio Arantes entrou na sala. Ele era um homem de uns 60 anos, alto, de cabelos grisalhos, impecavelmente penteados, e um terno que provavelmente custava mais do que o aluguel de Júlia por um ano inteiro. Ele a cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso polido. Senhorita Aguiar, obrigado por vir. Aceita um café? Uma água, ele ofereceu. Uma água, por favor, ela respondeu, a voz saindo um pouco mais baixa do que pretendia. Sentaram-se em uma longa mesa de madeira escura. O advogado abriu uma pasta de couro e tirou alguns documentos. Ele foi direto ao ponto. Senhorita Aguiar, meu cliente, Heitor Vasconcelos, faleceu há cerca de um mês. Ele era um homem muito rico e, devo dizer, bastante excêntrico. Ele não tinha herdeiros diretos, nem esposa, nem filhos. Em seu testamento, ele deixou instruções muito específicas sobre o destino de seus bens. E uma dessas instruções envolve a senhorita. Júlia prendeu a respiração. Era agora. O senhor Vasconcelos era um homem recluso em seus últimos anos. Ele deixou a maior parte de sua fortuna para instituições de caridade e pesquisa. No entanto, ele deixou uma proposta para a senhorita.
Não é uma herança direta, mas sim um contrato. Se a senhorita cumprir os termos deste contrato, receberá ao final um valor que mudará sua vida para sempre. O coração de Júlia batia descompassado. Um contrato? Que tipo de contrato? Doutor Arantes, eu preciso dizer novamente que não faço a menor ideia de quem seja esse homem. Como ele me conhecia? O advogado deu um sorriso enigmático. Essa é uma pergunta que talvez a senhorita mesma descubra a resposta ao longo do tempo. O senhor Heitor acreditava que certas conexões não precisam de explicações lógicas. A proposta dele é a seguinte: ele era dono de uma propriedade, uma mansão em uma pequena ilha particular na costa do estado do Rio de Janeiro, chamada Ilha da Neblina. A proposta é que a senhorita se mude para esta casa e viva lá, sozinha, pelo período exato de 1 ano. Júlia piscou, atônita. Viver em uma ilha particular, sozinha. A proposta soava como o enredo de um filme de suspense. Viver lá. Fazendo o que exatamente? Apenas vivendo, cuidando da casa, mantendo-a em ordem. O senhor Vasconcelos era muito apegado àquele lugar. Existem algumas regras, é claro. Regras muito estritas que devem ser seguidas à risca, explicou o advogado, empurrando uma folha de papel na direção dela. Júlia pegou o papel com as mãos ligeiramente trêmulas. Havia 3 regras principais. 1. A senhorita não poderá receber nenhuma visita na ilha durante todo o período do contrato. Nenhuma exceção será tolerada. A comunicação com o mundo exterior será limitada. Haverá um telefone para emergências e uma conexão de internet, mas o contato social deverá ser mínimo. 2. Há um cômodo na casa, o escritório principal do Sr. Vasconcelos, cuja porta permanecerá trancada. A senhorita está estritamente proibida de tentar entrar neste cômodo sob qualquer circunstância. A chave não estará em sua posse. 3. A senhorita deverá zelar pela propriedade como se o dono ainda estivesse vivo. Isso inclui cuidar do jardim, manter a limpeza e seguir uma rotina de manutenção básica que lhe será entregue. Ela leu as regras 2 vezes. Eram bizarras. Proibida de receber visitas. Um quarto trancado. Aquilo parecia cada vez mais estranho e, para ser sincera, um pouco assustador. E o que eu ganho com isso? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Durante o período de 1 ano em que estiver na ilha, a senhorita receberá um depósito mensal de R$10.000 para suas despesas pessoais e para a compra de suprimentos que serão entregues 1 vez por semana por um barqueiro de confiança. Todas as contas da propriedade, como luz e água, já estão pagas por um fundo que o Sr. Heitor deixou. Este valor mensal já seria uma ajuda considerável, imagino. R$10.000. Júlia fez as contas rapidamente. Era mais de 5 vezes o que ela ganhava na cafeteria. Com esse dinheiro, ela poderia pagar o tratamento da mãe com folga, quitar suas dívidas e ainda sobraria. A proposta, que antes parecia assustadora, começava a soar tentadora. A solidão e as regras estranhas pareciam um preço pequeno a se pagar por aquela tranquilidade financeira. E depois de 1 ano? Ela perguntou, o coração na boca. O que acontece quando o contrato terminar? Dr. Arantes se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela, a voz baixando para um tom mais sério. Se a senhorita cumprir todas as regras, sem nenhuma infração, ao final dos 365 dias, o restante da herança que lhe foi designada será liberado. A propriedade, a Ilha da Neblina e tudo o que há nela será transferida para o seu nome. Além disso, uma quantia de R$50 milhões será depositada em uma conta aberta em seu nome. O número ecoou na sala silenciosa. 50 milhões de reais. Júlia sentiu o ar faltar em seus pulmões. Sua mente simplesmente não conseguia compreender a magnitude daquele valor. Parecia uma piada, um número inventado. Ela olhou para o advogado, esperando ver algum sinal de que ele estava brincando, mas seu rosto era a mais pura imagem da seriedade.
O suor brotou em suas mãos. Aquilo não era real. Não podia ser. 50 milhões? Ela sussurrou, a voz falhando. Por que alguém faria isso por uma estranha? Como eu disse, o Sr. Vasconcelos era um homem peculiar. Ele acreditava em destino e em testes. Ele via isso não como um pagamento, mas como uma oportunidade. Uma chance para alguém que, segundo suas próprias investigações, merecia uma mudança de sorte. Ele passou seus últimos meses de vida procurando a pessoa certa para esta tarefa. E ele escolheu a senhorita. O advogado fez uma pausa. A proposta parece pequena, senhorita Aguiar. Viver em um lugar paradisíaco por 1 ano, recebendo um bom salário, mas o que ela esconde é uma fortuna que a maioria das pessoas não consegue nem sonhar. A decisão, é claro, é sua. A senhorita tem 48 horas para me dar uma resposta. Júlia saiu do escritório sentindo-se tonta, como se estivesse flutuando. A agitação da Avenida Paulista parecia distante, um ruído de fundo para o turbilhão de pensamentos em sua cabeça. 50 milhões de reais. A frase repetia-se sem parar. Era a solução para todos os seus problemas e para problemas que ela nem sabia que tinha. Era a liberdade, a chance de dar à sua mãe o melhor tratamento possível, de comprar uma casa para ela, de nunca mais se preocupar com contas, de finalmente poder pensar em si mesma, em seus próprios sonhos. Mas o preço era 1 ano de sua vida, 1 ano em total isolamento, seguindo regras estranhas, em uma casa que pertencia a um homem que ela nunca conheceu. Havia um risco. E se fosse uma armadilha? E se ela enlouquecesse com a solidão? O quarto proibido a intrigava e assustava em igual medida. O que haveria lá dentro? Por que ela não podia entrar? E a questão principal, a que mais a incomodava, permanecia sem resposta. Por que ela? O que um milionário recluso veria em uma garçonete comum de São Paulo? Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ela se revirou na cama, o cérebro a 1000 por hora. De um lado da balança estava sua vida atual. A exaustão, a falta de dinheiro, a ansiedade constante, um futuro que parecia uma linha reta e cinzenta. Do outro lado estava o desconhecido, uma ilha, a solidão, regras bizarras, mas com a promessa de uma recompensa inimaginável. Era uma aposta, a maior aposta de sua vida. Ela se levantou e foi até a pequena cômoda onde guardava seus pertences mais preciosos. Abriu uma gaveta e tirou uma foto antiga, já um pouco desbotada. Era ela e sua mãe, sorrindo, em um dia de sol em uma praia simples, anos atrás, antes da doença, antes das preocupações se tornarem tão esmagadoras. Sua mãe parecia tão feliz, tão cheia de vida. Júlia sentiu um nó na garganta. Era por ela. Tudo sempre fora por ela. E agora ela tinha a chance de dar à sua mãe uma velhice digna, sem preocupações, com todo o conforto que o dinheiro poderia comprar. O medo ainda estava lá, um frio na espinha. Mas a determinação começou a crescer, a sobrepujar o medo. Ela estava cansada de sobreviver. Ela queria viver. E se essa era a única porta que o destino estava lhe abrindo, ela a atravessaria. Não importava o que houvesse do outro lado. Na manhã seguinte, com os olhos cansados, mas o coração firme, Júlia pegou o celular e discou o número do escritório de advocacia. Quando o Dr. Arantes atendeu, sua voz não vacilou. Dr. Arantes, é a Júlia Aguiar, ela disse, com uma clareza que surpreendeu a si mesma. Eu aceito a proposta. Um silêncio se seguiu por um instante e então a voz calma do advogado retornou. Excelente decisão, senhorita Aguiar. Eu estava esperando por sua chamada. Esteja pronta. Sua nova vida começa em 2 dias. Os 2 dias seguintes foram um borrão de atividades frenéticas e emoções conflitantes. O primeiro passo de Júlia foi pedir demissão. Entrar na cafeteria e dizer ao seu gerente, um homem de meia idade perpetuamente estressado, que ela não voltaria mais, foi uma das sensações mais libertadoras de sua vida.
Ele a olhou com uma mistura de surpresa e desdém, como se ela fosse louca por abandonar um emprego estável em tempos de crise. Júlia apenas sorriu, um sorriso genuíno que não exibia há anos, e lhe desejou boa sorte. Ela não deu explicações. Como poderia? Como explicar que estava trocando o cheiro de café queimado e o barulho de louças por uma ilha particular e uma fortuna que soava fictícia? Seus colegas a bombardearam de perguntas, mas ela se esquivou, dizendo apenas que havia recebido uma oportunidade irrecusável. Eles não entenderam, mas a inveja em seus olhos era palpável. Depois veio a parte mais difícil, arrumar suas coisas. Olhar para seu pequeno apartamento, o único lar que conhecera desde que se mudara para a capital, foi estranho. De repente, tudo parecia pequeno, temporário. O advogado a instruíra a levar apenas o essencial, roupas e itens pessoais, pois a casa na ilha estava totalmente mobiliada e equipada. Ela encheu uma única mala grande, fotos antigas, alguns livros favoritos, roupas simples. Cada objeto que pegava trazia uma memória, um peso de sua vida antiga que ela estava, ao mesmo tempo, ansiosa e com medo de deixar para trás. Ela ligou para o proprietário e anunciou que deixaria o imóvel, pagando a multa rescisória sem pestanejar com o primeiro adiantamento que o Dr. Arantes havia depositado em sua conta. A sensação de poder que o dinheiro lhe deu, mesmo sendo uma pequena fração do que estava por vir, era inebriante e assustadora. A conversa mais delicada foi com a diretora da casa de repouso onde sua mãe vivia. Júlia explicou que precisaria se ausentar por 1 ano por motivos de trabalho, um projeto especial em um local remoto. Ela garantiu que todas as despesas seriam cobertas, adiantando o pagamento de 1 ano inteiro de mensalidades e custos médicos, algo que deixou a diretora de queixo caído. Quando foi se despedir de Dona Lúcia, seu coração se apertou. Sua mãe, com a mente já um pouco turva pela doença, não entendeu completamente a dimensão da viagem. Ela apenas segurou a mão da filha, sorriu um sorriso doce e disse para ela se cuidar e não esquecer de ligar. Júlia a abraçou com força, lutando contra as lágrimas. A promessa de poder dar a ela uma vida melhor era o combustível que a mantinha firme. Ela não podia contar a verdade, não queria preocupá-la com os detalhes bizarros da proposta. Era melhor que ela pensasse que a filha estava apenas em uma longa viagem de trabalho. Na manhã da partida, um carro preto com vidros escuros parou em frente ao seu prédio. O motorista, um homem silencioso de terno, colocou sua mala no porta-malas e abriu a porta para ela. Júlia entrou, sentindo o cheiro de couro novo. Enquanto o carro se afastava, ela olhou pela janela para a sua rua, para a fachada simples de seu prédio, para a padaria da esquina. Era a última vez que veria aquele cenário por um longo, longo tempo. A viagem durou cerca de 3 horas, saindo do caos de São Paulo em direção à tranquilidade verdejante da Costa Verde, no Rio de Janeiro. Júlia observou a paisagem mudar, os prédios dando lugar às árvores, as avenidas congestionadas se transformando em estradas sinuosas com vistas deslumbrantes para o mar. Chegaram a uma pequena cidade litorânea, um vilarejo de pescadores com casas coloridas e barcos ancorados em uma marina modesta. O motorista a deixou em um pier de madeira, onde um homem a esperava. Ele era o oposto do motorista. Tinha a pele curtida pelo sol, cabelos desgrenhados pelo vento e um sorriso fácil. Devia ter uns 40 anos. Você deve ser a Júlia. Eu sou o Silas, ele disse estendendo a mão. O aperto de mão dele era forte e calejado. Sou eu que vou levar seus suprimentos toda semana. O Dr. Horácio me explicou tudo. Pronta para conhecer seu novo lar? Júlia assentiu, sentindo um frio na barriga. Silas a ajudou a entrar em seu barco, uma traineira robusta que, apesar da aparência antiga, parecia bem cuidada. O motorista colocou a mala de Júlia a bordo e partiu, sem dizer uma palavra. Assim que o carro preto desapareceu, a sensação de que não havia mais volta se tornou real e definitiva.
O barco se afastou do pier, o motor fazendo um barulho constante, que era quase reconfortante. A brisa do mar era fresca e salgada, e o sol da tarde aquecia seu rosto. A água era de um azul turquesa que Júlia só tinha visto em revistas. Durante o trajeto, que durou quase 1 hora, Silas apontou para outras ilhas, nomeando cada uma e contando pequenas histórias sobre elas. Ele falava com a naturalidade de quem conhecia aquelas águas como a palma da mão. Ele não fez perguntas pessoais a Júlia, e ela agradeceu por isso. Ele mencionou Heitor Vasconcelos apenas uma vez. Seu Heitor era um homem bom. Estranho, mas bom, disse Silas, com o olhar fixo no horizonte. Ele amava aquela ilha mais do que tudo. Cuidava dela como se fosse uma pessoa. Você vai gostar de lá, é um lugar mágico. Então, ela apareceu no horizonte. A Ilha da Neblina. O nome fazia jus à sua aparência. Uma névoa fina pairava sobre as partes mais altas da ilha, mesmo sob o sol da tarde, dando-lhe um ar etéreo e misterioso. Era maior do que Júlia imaginava, coberta por uma vegetação densa e exuberante. E no ponto mais alto, visível de longe, estava a casa. Era uma mansão imponente, de arquitetura clássica, com paredes brancas e um telhado de terracota. Parecia ao mesmo tempo magnífica e solitária, como uma rainha exilada em seu reino. À medida que o barco se aproximava, Júlia pôde ver mais detalhes. Um pequeno cais de pedra, uma escadaria que subia pela encosta em direção à casa, e jardins que, mesmo à distância, pareciam incrivelmente bem cuidados. A beleza do lugar era estonteante, quase dolorosa. Silas atracou o barco com habilidade. Chegamos, ele anunciou. Eu levo sua mala. O Dr. Horácio me deu a chave da porta da frente. Depois que você entrar, eu a deixarei aqui na soleira, como combinado. Eu volto na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, com as compras. Se precisar de algo urgente, tenho rádio na cozinha, mas use só para emergências. Foram as ordens. Ele subiu a escadaria com a mala dela, enquanto Júlia o seguia, as pernas um pouco bambas. A cada degrau, a grandiosidade da casa se tornava mais avassaladora. Quando chegaram ao topo, a vista era de tirar o fôlego. O mar se estendia até onde a vista alcançava um tapete azul infinito. Silas colocou a chave na fechadura da enorme porta de madeira. Boa sorte, Júlia, ele disse, com um olhar que era uma mistura de simpatia e pena. Ele se virou, desceu as escadas e, minutos depois, o som do motor do barco se afastando era o único ruído, além do canto dos pássaros e do som das ondas quebrando suavemente contra as rochas. Júlia estava sozinha. Ela respirou fundo e girou a chave. A porta se abriu com um leve rangido, revelando um hall de entrada que era maior que todo o seu antigo apartamento. O chão era de mármore polido, um lustre de cristal pendia do teto alto, e uma escadaria dupla e curva levava ao andar de cima. O ar dentro da casa era fresco e cheirava a cera de abelha e a maresia. Havia um silêncio profundo, um silêncio que parecia ter peso e história. Com o coração batendo forte, ela começou a explorar o andar de baixo. A sala de estar era gigantesca, com sofás de couro, uma lareira de pedra do tamanho de um carro pequeno e estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros. Havia uma sala de jantar com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas, uma cozinha moderna e totalmente equipada, com eletrodomésticos de última geração que Júlia nem sabia para que serviam, e uma varanda que circundava a casa, com cadeiras confortáveis e uma vista de 360 graus da ilha e do oceano. Tudo era impecável, limpo e organizado, como se o dono tivesse acabado de sair. Era tudo tão opulento, tão diferente de sua realidade, que ela se sentia como uma intrusa, uma atriz em um cenário que não era seu. Ela tocou a superfície lisa da mesa de jantar, passou os dedos pela lombada de um livro de capa de couro. Era real. Aquela era sua casa, pelo menos por um ano. Então, ela o viu. No final de um corredor, havia uma porta de madeira escura, um pouco diferente das outras. Não tinha maçaneta, apenas uma fechadura de latão antigo e ornamentado. Era o escritório, o cômodo proibido. Júlia se aproximou lentamente, como se atraída por um ímã. Ela empurrou a porta.
Estava trancada, sólida como uma rocha. Ela se inclinou, tentando espiar pelo buraco da fechadura, mas estava escuro. Uma sensação estranha a percorreu, um arrepio. A regra número 2 ecoou em sua mente. A senhorita está estritamente proibida de tentar entrar neste cômodo. O que Heitor Vasconcelos guardava ali com tanto zelo? Segredos, riquezas ou algo muito mais sombrio? A curiosidade era uma coceira em sua mente, mas o medo de perder tudo o que lhe fora prometido era mais forte. Ela se afastou da porta, fazendo uma promessa a si mesma de que manteria distância. No andar de cima havia vários quartos, todos elegantemente decorados, cada um com seu próprio banheiro. Ela escolheu o quarto principal, que tinha uma cama king size com dossel e portas de vidro que se abriam para uma sacada privativa com vista para o nascer do sol. Era um quarto digno de um rei, e agora era dela. Ela desfez sua mala, e suas roupas simples pareceram patéticas dentro do enorme closet de madeira. Quando a noite caiu, a ilha se transformou. Os sons da natureza se intensificaram. O coachar de sapos, o cricrilar de grilos, o som do vento assobiando através das árvores. A escuridão era total, exceto pelas luzes da casa e o brilho distante de algumas estrelas. Júlia preparou um jantar simples na cozinha monumental e comeu sozinha na enorme mesa de jantar, o som de seus talheres no prato ecoando pela sala. A solidão, que durante o dia fora uma promessa de paz, à noite se tornou uma presença pesada e palpável. Cada rangido da casa, cada som vindo da floresta lá fora, a deixava em alerta. Ela se sentia observada. Era uma sensação irracional, ela sabia, mas não conseguia se livrar dela. Sobre a mesa da cozinha havia uma pasta de couro com seu nome. Dentro, ela encontrou um manual detalhado, digitado em uma máquina de escrever antiga. Eram as instruções de Heitor Vasconcelos. A rotina de manutenção, regar as orquídeas da estufa às terças e sextas, ligar o sistema de irrigação do gramado todas as manhãs por 30 minutos, limpar os filtros da piscina uma vez por semana. Havia listas de verificação, horários, até mesmo sugestões de cardápios com base nos suprimentos que Silas traria. Era a vida de outra pessoa, meticulosamente planejada, e agora ela teria que vivê-la. Era uma tentativa de preencher seus dias, de lhe dar um propósito para que ela não se perdesse na vastidão do tempo e da solidão. Exausta pela viagem e pelo turbilhão de emoções, Júlia foi para a cama cedo, mas o sono não veio fácil. Ela se revirava na cama imensa, sentindo-se pequena e vulnerável. O silêncio da casa era ensurdecedor. Por volta da meia-noite, um som a fez sentar-se na cama, o coração disparado. Era um som suave, melancólico. Vinha de algum lugar dentro da casa. Música. Uma melodia de piano, fraca, quase inaudível. Ela ficou paralisada, ouvindo. A música era triste e bonita, e parecia vir do andar de baixo. Durou apenas alguns minutos e depois parou, deixando o silêncio ainda mais pesado do que antes. Júlia tentou se convencer de que era o vento, ou sua imaginação pregando peças. A casa era antiga, devia ter seus ruídos, mas no fundo, ela sabia que não era o vento, era um piano. E naquela ilha, naquela casa, só havia uma pessoa para tocá-lo, ela mesma. E Júlia Aguiar não sabia tocar piano. Um medo gelado começou a se instalar em seu coração. Talvez Silas estivesse enganado. Talvez ela não estivesse, afinal, completamente sozinha. O sono, depois da melodia fantasma, tornou-se impossível. Júlia permaneceu sentada na cama, encolhida sob os lençóis caros, com os ouvidos atentos a cada estalo da madeira, cada sussurro do vento. O silêncio que se seguiu à música era mais aterrorizante do que o som em si. Era um silêncio que parecia conter uma expectativa, como se a casa estivesse prendendo a respiração, esperando pela reação dela. Sua mente, exausta e assustada, corria por um labirinto de possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. Seria um fantasma, o espírito do próprio Heitor Vasconcelos, vagando por sua amada casa. A ideia era absurda, o tipo de coisa que se vê em filmes, mas naquela escuridão, naquela solidão avassaladora,
parecia terrivelmente plausível. Ou, pior ainda, haveria outra pessoa na ilha, alguém escondido, observando-a. A regra de não haver visitas era para protegê-la de intrusos ou para garantir que ela ficasse presa com alguém ou algo. Seu primeiro impulso foi correr para a cozinha e usar o rádio de emergência que Silas mencionara. Ela podia chamar por ele, dizer que algo estava errado, que a casa era mal assombrada ou que ela não estava sozinha. Mas o que ela diria exatamente? Eu ouvi uma música de piano, ririam dela, pensariam que a solidão já a estava enlouquecendo no primeiro dia. E mais importante, o Dr. Arantes havia sido claro, o rádio era apenas para emergências, uma emergência de vida ou morte. Usá-lo por causa de um som misterioso certamente seria visto como uma quebra de contrato. E a imagem daquela quantia de dinheiro, 50 milhões de reais, brilhou em sua mente. Era a sua passagem para a liberdade, a garantia da segurança de sua mãe. Ela não podia arriscar perdê-la por medo. Não ainda. Ela precisava ser racional. Precisava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um sistema de som programado. Um milionário excêntrico como Heitor Vasconcelos seria perfeitamente capaz de instalar algo assim, talvez como parte de seu teste bizarro, para ver se ela se assustaria e fugiria. A ideia a acalmou um pouco. Era isso. Tinha que ser isso. Uma brincadeira de mau gosto de um homem morto. Com esse pensamento, ela conseguiu finalmente relaxar os músculos tensos, embora o sono que veio tenha sido leve, agitado e povoado por sonhos com corredores escuros e teclas de piano que se moviam sozinhas. A luz da manhã nunca pareceu tão bem-vinda. Quando os primeiros raios de sol entraram pela sacada, Júlia sentiu uma onda de alívio e uma nova determinação. O medo da noite parecia tolo e exagerado sob a luz do dia. Ela se levantou, vestiu-se e desceu as escadas com um propósito: encontrar a fonte da música. Se houvesse um piano naquela casa, ela o encontraria. E se houvesse um sistema de som, ela também o encontraria. Ela começou a busca de forma metódica, cômodo por cômodo, no andar térreo. Passou novamente pela sala de estar, pela sala de jantar, pela cozinha. Abriu portas que não havia aberto no dia anterior. Encontrou uma pequena biblioteca, diferente da principal, cheia de livros de poesia. Encontrou uma despensa gigantesca, abastecida com alimentos não perecíveis suficientes para um ano inteiro, mas nenhum sinal de um piano. Foi então que ela notou uma porta dupla ao lado da lareira, que ela havia presumido ser um armário. Ela a abriu. O cômodo estava escuro, as cortinas pesadas de veludo bloqueando a luz do sol. Ela acendeu o interruptor. A sala se revelou ser um salão de música, e bem no centro, imponente e majestoso, estava um piano de cauda preto, a madeira polida, refletindo a luz fraca do lustre. O coração de Júlia deu um salto. Então havia mesmo um piano. Ela se aproximou lentamente, quase com reverência. Passou os dedos pela superfície lisa e fria. Levantou a tampa que cobria as teclas. Uma fina camada de poeira cobria o marfim e o ébano, indicando que o instrumento não era tocado há algum tempo. Com o coração na boca, ela pressionou uma das teclas. O som que saiu foi baixo, desafinado e abafado. O som de um instrumento negligenciado. Não tinha nada a ver com a melodia clara e melancólica que ouvira durante a noite. Aquilo confirmava sua teoria. A música não fora tocada ao vivo naquele piano. Tinha que ser uma gravação. A sensação de alívio foi imensa. Ela não estava louca e provavelmente não havia um fantasma. Havia apenas um truque muito bem executado. Mesmo assim, a pergunta permanecia: por quê? Qual era o objetivo daquela charada musical? Ela olhou ao redor do salão de música, procurando por caixas de som, mas não viu nada fora do lugar. Se existiam, estavam muito bem escondidas. Ela decidiu deixar o mistério de lado por enquanto. Tinha um manual a seguir, uma rotina para começar. Manter-se ocupada era a melhor maneira de não pensar demais. Seus dias, a partir de então, ganharam uma nova estrutura, ditada pelas instruções deixadas por Heitor. As manhãs eram dedicadas ao jardim. Júlia, que nunca havia cuidado de uma planta na vida, aprendeu a podar roseiras, a regar orquídeas delicadas em uma estufa de vidro e a operar um sistema de irrigação complexo.
complexo. O trabalho físico era cansativo, mas gratificante. Sujar as mãos de terra, sentir o cheiro das flores e ver o resultado de seu esforço a conectava com a ilha de uma forma que ela não esperava. Ela começou a sentir um carinho estranho por aquele lugar, um senso de responsabilidade. As tardes eram para a manutenção da casa. Limpar os cômodos gigantescos era uma tarefa hercúlea, mas ela a executava com dedicação. Ao limpar os móveis, espanar os livros e polir a prataria, ela sentia como se estivesse conhecendo Heitor Vasconcelos através de seus objetos. Ele tinha um gosto impecável e eclético. Havia arte africana ao lado de porcelana chinesa, livros de filosofia alemã ao lado de romances de ficção científica. Ele era um homem de muitos mundos, e em cada cômodo, exceto um, ela sentia que tinha permissão para estar. A porta trancada do escritório continuava a ser uma presença silenciosa e intimidadora no corredor, um lembrete constante das regras e dos segredos que aquela casa guardava. As noites eram o período mais desafiador. A solidão voltava com força total. Para combatê-la, Júlia mergulhou na biblioteca principal. Havia milhares de livros ali. Ela começou a ler vorazmente, viajando para outros mundos, outras épocas. Leu clássicos da literatura, biografias de figuras históricas, tratados de ciência. Sentia que estava compensando todos os anos de estudo que havia perdido. Aos poucos, a mansão que antes parecia assustadora começou a se tornar um refúgio, um santuário. O silêncio já não era ensurdecedor, mas pacífico. Ela estava se adaptando. Estava pela primeira vez na vida cuidando de si mesma, mesmo que estivesse seguindo as regras de um homem morto. Na sexta-feira, pontualmente às 3 da tarde, ela ouviu o som familiar do motor do barco de Silas. Correu para o cais, sentindo uma alegria quase infantil em ver outro ser humano. Silas sorriu para ela enquanto amarrava o barco. E então, sobreviveu a primeira semana? Ele perguntou, descarregando caixas de frutas, legumes e outros suprimentos frescos. Sobrevivi, ela respondeu com um sorriso. O lugar é incrível. Eu não disse? É um paraíso. Ele a observou por um momento. Você parece diferente, mas tranquila. Júlia percebeu que era verdade. O nó de ansiedade em seu estômago havia se desfeito. As preocupações com o dinheiro haviam desaparecido. Apesar da estranheza da situação, ela sentia uma paz que nunca havia conhecido. Ela pensou em perguntar a Silas sobre a música, sobre os hábitos de Heitor, mas se conteve. Parte do acordo era o isolamento. Fazer muitas perguntas poderia ser interpretado como uma fraqueza, uma incapacidade de lidar com a situação. Ela apenas agradeceu pelos suprimentos e o viu partir novamente, sentindo um pequeno aperto no coração com a partida, mas que logo foi substituído pela serenidade de sua rotina. Passaram-se mais 3 noites. Nenhuma música. Júlia começou a pensar que talvez tivesse sonhado, que o estresse da mudança a tivesse feito imaginar coisas. Ela se sentia quase boba por ter se assustado tanto. Mas na 4ª noite da 2ª semana, exatamente à meia-noite, a melodia retornou. Desta vez, ela não ficou paralisada de medo. Estava preparada. A mesma música de piano, triste e bela, flutuando pela casa. Ela se levantou da cama, pegou uma lanterna e desceu as escadas. O som parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ela foi até o salão de música e abriu as portas. O piano estava lá, silencioso e empoeirado sob a luz da lua que entrava pela janela. A música, no entanto, estava mais alta ali. Ela começou a procurar. Olhou atrás das cortinas, embaixo dos móveis. Nada. Então, seu olhar foi para as paredes. As paredes eram cobertas por uma tapeçaria rica e detalhada. Movida por uma intuição, ela passou a mão sobre o tecido e sentiu algo duro por baixo. Afastou a tapeçaria e encontrou uma pequena grade de metal, pintada da mesma cor da parede, quase invisível, uma caixa de som. O som vinha de lá. Ela deu a volta na sala e encontrou outra, do lado oposto. Era isso.
Um sistema de som estéreo, perfeitamente embutido. Um sorriso de triunfo se espalhou por seu rosto. Ela não estava louca, era um truque. Heitor Vasconcelos, seu benfeitor fantasma, era um ilusionista. Mas enquanto a música continuava a tocar, o sentimento de triunfo deu lugar a uma profunda curiosidade. Por que aquela música específica? Por que à meia-noite? Era apenas um teste aleatório ou havia um significado por trás daquilo? A música terminou e o silêncio retornou. Mas agora era um silêncio diferente. Não era ameaçador. Era um silêncio que continha um quebra-cabeça. Movida pelo impulso, Júlia voltou ao piano. Se o sistema de som estava no salão de música, talvez houvesse outra pista ali. Ela se sentou no banco do piano, a poeira subindo levemente. Abriu o compartimento do banco, onde geralmente se guardam as partituras. Estava cheio delas. Dezenas de composições clássicas. Ela começou a folheá-las sem saber exatamente o que procurava. E então, no fundo do baú, ela encontrou algo diferente. Não era uma partitura impressa, mas uma única folha de papel pautado, amarelada pelo tempo. A caligrafia era elegante, mas um pouco trêmula. Era a melodia que ela ouvira, a mesma sequência de notas. No topo da página, um título: Canção de Ninar para Helena. E no canto inferior direito, uma pequena inscrição, quase apagada: para que você nunca se esqueça do som do meu amor. A assinatura era inconfundível. H.V. Helena. Quem era Helena? O nome não havia sido mencionado pelo advogado. Heitor não tinha esposa nem filhos. Seria um amor do passado? Uma irmã? A música não era um teste aleatório. Era uma mensagem. Uma memória que Heitor queria manter viva, mesmo depois de sua morte. Júlia sentiu um arrepio, mas desta vez não era de medo. Era de emoção. Ela não era apenas uma zeladora de uma casa. Ela era a guardiã de uma memória. Aquele homem misterioso, Heitor Vasconcelos, estava começando a se revelar para ela, não através de palavras, mas através de música e segredos. E ela percebeu que o maior mistério daquela ilha não era o que havia atrás da porta trancada, mas sim quem era o homem que a havia trancado. A descoberta da partitura transformou a existência de Júlia na ilha. Em rotina de jardinagem e limpeza, que antes servia como um refúgio contra a solidão e o medo, agora se tornou o pano de fundo para uma obsessão que consumia seus pensamentos. Helena. O nome ecoava em sua mente enquanto ela podava as roseiras, enquanto limpava o pó dos móveis antigos, enquanto olhava para o mar infinito do terraço. Quem era ela? A canção de Ninar para Helena era uma peça de uma beleza e melancolia profundas. O amor contido naquelas notas e na dedicatória era palpável, uma emoção que transcendia o tempo e a morte. Júlia sentia que, para entender o propósito de sua própria presença naquela ilha, ela precisava primeiro entender a história da mulher que inspirara aquela música. A sua nova missão a levou de volta à biblioteca. Se antes ela lia os livros para escapar, agora ela os investigava como uma detetive em busca de uma pista crucial. O lugar era um labirinto de conhecimento e histórias. Júlia passou dias, talvez semanas, percorrendo as estantes, sua tarefa metódica e exaustiva. Ela não procurava mais apenas por um bom romance ou uma biografia interessante. Ela procurava por uma assinatura, uma dedicatória, uma anotação na margem, qualquer coisa que contivesse o nome Helena. Ela abriu centenas de livros, sentindo o cheiro de papel antigo e poeira. Encontrou os gostos de Heitor Vasconcelos espalhados por toda parte. Havia uma coleção inteira sobre botânica, com ilustrações detalhadas de plantas exóticas, muitas das quais ela agora reconhecia dos jardins da ilha. Havia outra seção dedicada à astronomia, com mapas celestes e livros complexos sobre a física dos quasares. Ele era um homem de ciência, mas também havia prateleiras inteiras de poesia, de Neruda a Shakespeare, com muitos poemas de amor marcados a lápis. Ele era também um homem de paixão, mas o nome Helena permanecia um fantasma. Não havia um único livro dedicado a ela.
nenhuma anotação. Ela começou a procurar por álbuns de fotografia. Encontrou vários, encadernados em couro grosso. As fotos revelavam fragmentos da vida de Heitor. Um menino jovem ao lado de um casal de aparência severa, provavelmente seus pais. Um adolescente em um colégio interno na Europa. Um homem jovem, de aparência arrojada, em viagens por desertos e montanhas nevadas. E, finalmente, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um olhar pensativo, muitas vezes fotografado na própria Ilha da Neblina. Ele aparecia sozinho na maioria das fotos, sua figura recortada contra a paisagem magnífica. Em nenhuma delas havia uma mulher que pudesse ser Helena. A busca na biblioteca, que havia começado com tanta esperança, terminou em um beco sem saída, uma parede de frustração. Júlia se recusou a desistir. Se a resposta não estava nos livros, talvez estivesse na própria casa. Ela começou a olhar para os objetos com um novo olhar, não mais como uma zeladora, mas como uma arqueóloga de uma vida perdida. Examinou cada pintura, cada escultura, cada pequeno bibelô. A casa era um museu de uma única pessoa. Havia coleções de bússolas antigas, mapas náuticos emoldurados, miniaturas de caravelas. Tudo falava de viagens, de exploração, de solidão. Nada falava de amor, de companhia. A ausência de Helena era tão retumbante que se tornava uma presença por si só. Certo dia, enquanto limpava o corredor do andar de cima, uma área da casa que ela geralmente apenas atravessava, sua atenção foi capturada por uma série de pinturas que ela havia ignorado até então. Eram retratos a óleo, de estilo clássico. A maioria retratava homens e mulheres de feições austeras, vestidos com roupas de outra época, provavelmente os antepassados da família Vasconcelos. Seus olhares pareciam julgá-la a partir das molduras douradas, mas no final do corredor, um pouco afastado dos outros, havia um quadro que era diferente. Não era um retrato formal. A pintura retratava uma mulher sentada em um jardim com o mar ao fundo. O jardim era inconfundivelmente o da Ilha da Neblina, com as mesmas buganvílias roxas que Júlia cuidava todas as manhãs. A mulher era jovem, talvez com a mesma idade de Júlia, de cabelos escuros e ondulados que caíam sobre os ombros. Ela usava um vestido branco simples. Seu rosto não estava virado para o pintor, mas de perfil, o olhar perdido no horizonte, um meio sorriso melancólico nos lábios. A luz na pintura era suave, a luz dourada do final da tarde, e o artista a capturara com uma habilidade extraordinária. Havia uma ternura na forma como cada mecha de cabelo, cada dobra do vestido, cada curva do seu pescoço fora pintada. Era mais do que uma pintura, era um ato de adoração. Júlia se aproximou hipnotizada. Não havia placa de identificação, nem assinatura visível do artista, mas ela não precisava. Ela sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que aquela era Helena. A beleza e a tristeza que a melodia do piano evocava estavam ali, personificadas naquele rosto. Era como se a música tivesse se transformado em tinta e tela. Ela ficou ali por um longo tempo, apenas olhando para o retrato, sentindo uma conexão estranha com aquela mulher desconhecida. Eram duas mulheres, separadas pelo tempo, unidas pela mesma ilha e pelo enigma de Heitor Vasconcelos. Nos dias que se seguiram, o corredor dos retratos tornou-se um ponto de peregrinação para Júlia. Ela sempre terminava o dia ali, conversando silenciosamente com a mulher na pintura. Quem é você, Helena? O que aconteceu com você? As perguntas flutuavam no ar silencioso, sem resposta. Ela começou a notar pequenos detalhes na pintura que havia perdido antes. Um anel de prata simples no dedo da mulher. Uma pequena cicatriz quase imperceptível perto da sobrancelha. Detalhes que tornavam a imagem ainda mais real, ainda mais íntima. Foi em uma dessas visitas, enquanto o sol da tarde entrava por uma janela próxima e iluminava o quadro, que ela notou algo. Um reflexo estranho, não na pintura em si, mas na moldura de madeira escura e pesada. Havia um entalhe ornamental no canto inferior direito.
uma flor, mas uma das pétalas parecia ligeiramente diferente das outras, um pouco mais elevada. Curiosa, ela tocou a pétala. Ela se moveu. Não era parte do entalhe. Era um pequeno botão de madeira disfarçado. Seu coração começou a bater mais rápido. Com o dedo trêmulo, ela pressionou o botão. Ouviu-se um clique suave, quase inaudível. A parte de trás do quadro, o painel de madeira que protegia a tela, se soltou ligeiramente da moldura. Com extremo cuidado, Júlia tirou o quadro pesado da parede e o apoiou no chão, virado para baixo. Havia um compartimento secreto, um vão raso esculpido na madeira da moldura. E dentro desse compartimento havia um pequeno pacote, envolto em um tecido de seda azul. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia desatar o nó da fita de cetim que amarrava o pacote. Dentro da seda havia um maço de cartas. Eram talvez umas 20, o papel amarelado e as bordas gastas. Estavam amarradas com outra fita, mais fina. No topo do maço havia um único envelope, com o nome Heitor, escrito em uma caligrafia delicada e fluida. Era inconfundivelmente uma letra de mulher. Júlia se sentou no chão do corredor, o coração martelando contra as costelas. Era aquilo, a resposta. A história que ela tanto procurava estava ali, em suas mãos. Ela se sentia uma profanadora, invadindo a intimidade de duas pessoas que ela não conhecia. Mas a essa altura, ela sentia que era seu direito, sua obrigação. Heitor a havia trazido até ali, a havia testado com a música, a havia, de certa forma, guiado até aquele esconderijo. Talvez ele quisesse que seus segredos fossem finalmente descobertos. Ela respirou fundo, desamarrou a fita e pegou a primeira carta do maço. O papel era fino, quase transparente. A tinta azul escura estava um pouco desbotada, mas ainda perfeitamente legível. Ela desdobrou a folha com um cuidado reverente. A carta tinha a data de mais de 30 anos atrás, no ano de 1994. Ela começou a ler a primeira linha e o mundo ao seu redor, a ilha, a casa, o contrato, tudo desapareceu, substituído pela voz silenciosa de uma mulher que escrevia para o amor de sua vida. Meu querido Heitor, começava a carta, escrevo esta carta do nosso lugar, olhando para o mesmo mar que sei que você está olhando agora, de tão longe. O jardim está mais bonito do que nunca. As buganvílias que plantamos juntos finalmente floresceram, e o perfume delas me faz pensar em você. Mas a beleza deste lugar só serve para acentuar a dor da sua ausência. Júlia parou, a garganta apertada. Ela tinha acabado de abrir uma porta para o passado, e sabia que, ao cruzar aquele limiar e ler aquelas cartas, nada, nem sua percepção de Heitor, nem sua própria jornada, seria mais a mesma. Júlia permaneceu sentada no chão frio do corredor, a primeira carta ainda em suas mãos, o mundo exterior completamente esquecido. A luz do sol poente que entrava pela janela pintava as paredes com tons de laranja e roxo, mas ela não percebeu. O som das ondas, o canto dos pássaros noturnos, tudo se tornou um zumbido distante. Sua realidade inteira havia se contraído para o pequeno universo contido naquelas folhas de papel amarelado. Ela era uma espectadora silenciosa, uma viajante do tempo, prestes a testemunhar uma história de amor e perda que impregnava as próprias paredes daquela casa. Com uma urgência que vinha do fundo da alma, ela continuou a ler, uma carta após a outra, devorando as palavras de Helena, enquanto a história de um passado secreto se desenrolava diante de seus olhos. As primeiras cartas eram repletas de uma felicidade contagiante. Júlia aprendeu que Helena não era uma dama da alta sociedade como ela havia imaginado. Pelo contrário, Helena era uma bióloga marinha, uma jovem pesquisadora apaixonada pela natureza, que havia sido contratada pelo próprio Heitor Vasconcelos para um projeto ambicioso: catalogar as espécies endêmicas da flora e da fauna da Ilha da Neblina. Heitor, já um homem recluso e desiludido com o mundo dos negócios de sua família, encontrou na inteligência e na paixão de Helena pela vida um sopro de ar fresco. As cartas descreviam seus primeiros encontros.
longas caminhadas pela ilha, discussões animadas sobre a formação dos corais, noites passadas observando as estrelas com o telescópio de Heitor. A ilha era o santuário deles, um paraíso particular onde as diferenças sociais que os separavam no mundo exterior não existiam. O amor deles floresceu ali, de forma natural e inevitável, como as orquídeas que ele a ensinara a cultivar. Júlia lia e, em sua mente, as cenas ganhavam vida. Ela via um Heitor diferente daquele homem severo dos retratos de família. Via um homem sorrindo, os olhos brilhando de admiração, enquanto ouvia Helena falar sobre as marés. Via os dois, de mãos dadas, correndo pela praia deserta, como duas almas que finalmente haviam encontrado seu lugar no mundo. As cartas de Helena transbordavam amor, um amor puro e profundo, desprovido de qualquer interesse material. Ela se apaixonara pelo homem, não pelo milionário. Você me mostrou que a maior riqueza não está nos cofres dos bancos, mas no voo de um albatroz ao amanhecer. Helena escreveu em uma das cartas. Júlia sentiu uma pontada de inveja daquele sentimento, daquela conexão que parecia tão completa. Então, o tom das cartas começou a mudar. A felicidade idílica deu lugar a uma sombra de preocupação. Heitor fora chamado de volta à cidade por seu pai, um homem que Helena descrevia como um imperador em seu trono de aço e vidro, um patriarca autoritário que controlava a família e os negócios com mão de ferro. O velho Vasconcelos havia descoberto o romance e sua fúria fora implacável. Ele via Helena como uma aventureira, uma ameaça ao legado e ao nome da família. As cartas de Helena se tornaram súplicas cheias de saudade. Heitor havia sido enviado em uma longa viagem de negócios à Ásia, uma manobra clara de seu pai para separá-los. Ele prometera que seria por pouco tempo, que resolveria as coisas com a família e voltaria para ela. As cartas de Helena eram sua única forma de se conectar com ele, de manter a chama da esperança acesa. Cada dia sem você é um século, ela escreveu. Eu converso com o seu retrato, cuido do nosso jardim e toco a nossa música no piano, imaginando que você pode me ouvir onde quer que esteja. Volte logo, meu amor. Esta ilha não é um paraíso sem você. Júlia parou por um instante, o coração apertado. A música, a canção de ninar para Helena. Não era uma canção de ninar, não no sentido literal. Era a música deles, a melodia que os conectava. Heitor, em sua solidão após a morte, programou o sistema de som para tocar a canção deles, para que a memória de Helena continuasse a preencher a casa, para que ela nunca fosse verdadeiramente esquecida. A percepção atingiu Júlia com a força de uma onda. Ela não estava apenas em uma casa, estava no epicentro de um santuário de memória, um monumento a um amor perdido. Ela continuou a ler, a noite já tendo caído completamente lá fora. Ela acendeu um abajur no corredor e se aninhou no chão, incapaz de parar. E então veio a carta que mudou tudo. A caligrafia de Helena parecia mais apressada, uma mistura de euforia e pânico. Meu querido Heitor, dizia a carta, tenho uma notícia que espero que lhe dê a força para enfrentar seu pai e tudo mais. Uma notícia que nos unirá para sempre, de uma forma que ninguém poderá quebrar. Meu amor, nós vamos ter um filho. Eu carrego em meu ventre o fruto do nosso amor. Um pequeno pedaço de nós dois. Agora você precisa voltar para a sua família. Júlia prendeu a respiração. Um filho. Heitor Vasconcelos tinha um herdeiro do qual, aparentemente, o mundo nunca soube. A história se tornava cada vez mais complexa, mais trágica. As cartas seguintes eram cheias de planos e sonhos para o bebê, mas também de uma ansiedade crescente. As respostas de Heitor, que Helena mencionava, pareciam ter parado de chegar. Ela se perguntava se suas cartas estavam sendo interceptadas, se ele estava bem. Sua solidão na ilha se transformou em um isolamento assustador. E então vieram as últimas cartas, as mais difíceis de ler. O papel estava manchado em alguns pontos, como se lágrimas tivessem caído sobre a tinta. O pai de Heitor, descobrindo sobre a gravidez, agiu com uma crueldade impensável. Ele enviou homens à ilha. Helena foi expulsa, tratada como uma criminosa.
Ela escreveu sobre o terror de ser forçada a entrar em um barco, deixando para trás o único lar feliz que conhecera. Ela não tinha para onde ir. Sua família era humilde e morava longe. A última carta era quase ilegível. A caligrafia, um rabisco de desespero. Foi escrita de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, para onde ela havia fugido para a casa de uma tia distante. Heitor, eu não sei se você algum dia lerá isto. Seu pai fez de tudo para nos separar, para apagar a minha existência da sua vida, mas eu não vou desistir de nós. Nosso filho vai nascer em breve. É um menino, eu sinto, e ele saberá quem é seu pai. Eu vou esperar por você. Não importa quanto tempo leve, eu sempre vou esperar. Por favor, meu amor, se você ainda me ama, me encontre. Nos encontre! A carta terminava ali. Não havia mais nada. O resto era silêncio. Júlia ficou sentada no chão por um tempo incontável. As cartas espalhadas ao seu redor, o coração pesado como uma âncora. A história estava incompleta, mas o que ela havia lido era suficiente para pintar um quadro de uma tragédia devastadora. Heitor. Ele era um covarde que cedeu à pressão do pai e abandonou a mulher que amava e seu filho por nascer? Ou ele era uma vítima, um homem cujo amor fora sabotado, que talvez nunca tenha recebido as últimas e cruciais cartas de Helena? Talvez ele tenha voltado da Ásia para encontrar a ilha vazia, sem nenhuma pista do paradeiro dela. Talvez ele a tenha procurado por anos, em vão. Essa segunda possibilidade parecia mais condizente com o homem que havia transformado sua casa em um memorial. Um homem que viveu e morreu sozinho, ouvindo a música de seu amor perdido. Ele não a esquecera, ele a amou até o fim. A raiva que Júlia sentia por ele se transformou em uma profunda e dolorosa compaixão. Ela juntou as cartas com cuidado, como se fossem relíquias sagradas, e as colocou de volta no compartimento secreto, atrás do retrato de Helena. Ela olhou para a mulher na pintura e agora via tudo de forma diferente. O sorriso melancólico não era apenas um charme artístico, era o reflexo de uma mulher esperando por um amor que talvez nunca mais voltasse. O olhar perdido no horizonte era um olhar de esperança e de saudade. Seus olhos foram atraídos novamente para a mão de Helena na pintura, o anel de prata, tão simples, tão discreto. Heitor não podia lhe dar o nome Vasconcelos, não oficialmente, mas ele lhe dera aquele anel, um símbolo de um compromisso que apenas os dois conheciam. A cabeça de Júlia fervilhava com novas perguntas, mais urgentes e importantes do que qualquer coisa que ela já havia se perguntado antes. O que aconteceu com Helena? E, acima de tudo, o que aconteceu com o filho deles? Ele nascera? Estaria vivo hoje? Se estivesse, ele teria pouco mais de 30 anos. Seria o único herdeiro de sangue de toda a fortuna Vasconcelos. De repente, a sua própria presença naquela ilha adquiriu um novo e chocante significado. A proposta, o contrato, o isolamento, o dinheiro, seria tudo apenas um teste de caráter, como o advogado havia dito, ou seria algo mais? Seria Heitor, de seu túmulo, movendo as peças de um último e desesperado jogo, um jogo para corrigir os erros do passado. E se a proposta que parecia pequena não fosse apenas o contrato para ela ganhar uma fortuna, mas uma pequena peça em um plano muito maior, a fortuna que a proposta escondia talvez não fosse apenas o dinheiro. Talvez a verdadeira fortuna fosse a verdade sobre o herdeiro perdido. E Júlia percebeu, com um arrepio que percorreu sua espinha, que ela não era mais apenas uma candidata à herdeira. Ela era, sem saber, a pessoa que Heitor Vasconcelos havia escolhido para desenterrar seu maior segredo e talvez encontrar seu filho. A revelação contida nas cartas de Helena alterou fundamentalmente a natureza da solidão de Júlia. A ilha já não era mais uma bela prisão ou um refúgio temporário. Transformou-se em um tabuleiro de xadrez, e ela, a peça central de um jogo iniciado há mais de 30 anos. Heitor Vasconcelos não a havia escolhido ao acaso. Ela não era apenas uma beneficiária sortuda. Ela era sua sucessora, sua detetive, a herdeira de sua busca.
A fortuna de 50 milhões de reais, que antes parecia o prêmio final, agora se revelava como o que realmente era, um meio para um fim. Era o financiamento para a missão mais importante de todas: encontrar o filho perdido de Heitor e Helena. Essa nova percepção deu a Júlia um propósito que transcendia a si mesma. Sua rotina diária mudou. Cuidar do jardim não era mais uma tarefa, era um ato de homenagem a Helena, a bióloga que encontrara o amor em meio àquelas flores. Manter a casa em ordem não era mais uma obrigação, era preservar o santuário que Heitor construíra para sua memória. E ler os livros da biblioteca não era mais um passatempo, era uma tentativa de compreender a mente do homem que lhe confiara um segredo tão profundo. Ela se sentia conectada a eles, um elo entre o passado trágico e um futuro incerto. A responsabilidade era imensa, quase esmagadora, mas também lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. O problema imediato, no entanto, era a falta de pistas concretas. A última carta de Helena mencionava apenas uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Era uma agulha em um palheiro. O estado era gigantesco, com centenas de cidades pequenas e remotas. Como ela poderia começar a procurar? Por dias, Júlia se sentiu paralisada por essa questão. Ela repassou as cartas dezenas de vezes, analisando cada palavra, cada frase, na esperança de encontrar um detalhe que tivesse deixado passar. Não encontrou nada. A frustração começou a se instalar. Ela estava no centro de um quebra-cabeça, mas parecia que a peça mais importante estava faltando. Seu olhar se voltava constantemente para o corredor, para a porta trancada do escritório de Heitor. A tentação de tentar arrombar a fechadura era quase irresistível. Se havia um lugar naquela casa que poderia conter respostas, um diário, documentos, mapas, seria ali. Aquele era o coração dos segredos de Heitor, mas a regra era absoluta. Tentar entrar naquele cômodo significaria a quebra imediata do contrato. Ela perderia tudo: o dinheiro, a ilha e, mais importante, a legitimidade para continuar a busca que sentia ter sido confiada a ela. Se Heitor quisesse que ela entrasse ali, ele teria deixado a chave. Não, a resposta não estava na força bruta. Heitor era um homem de intelecto, de enigmas. Ele teria deixado o próximo passo do caminho escondido à vista de todos, em um lugar que apenas a pessoa certa, com a mentalidade certa, saberia procurar. Ela decidiu recomeçar sua investigação do zero, mas desta vez com o conhecimento que as cartas lhe deram. O que ela sabia sobre Heitor e Helena? Ele era um amante da ciência, da astronomia e da botânica. Ela era uma bióloga. A conexão deles era a natureza, o estudo da vida. A ilha era o laboratório do amor deles. A pista não estaria em um cofre, mas em algo relacionado a esse universo compartilhado. Com essa nova perspectiva, Júlia voltou à biblioteca. Ela ignorou os romances e os livros de história e se concentrou nas sessões de ciências naturais. Passou horas folheando os livros de botânica que já havia inspecionado antes. As páginas estavam repletas de ilustrações coloridas de plantas, com anotações de Heitor nas margens, observações sobre o ciclo de vida, o habitat, a composição química. Era fascinante, mas não parecia levar a lugar nenhum. Ela estava prestes a desistir por aquele dia, quando pegou um volume particularmente pesado, um tratado enciclopédico sobre a flora da Mata Atlântica brasileira. O livro parecia menos manuseado que os outros. Ela o abriu aleatoriamente e uma pequena flor prensada, seca e frágil, quase se desfez entre as páginas. Era uma flor delicada, de um tom de lilás pálido, com um formato que ela nunca tinha visto nos jardins da ilha. Estava cuidadosamente posicionada na página que descrevia a família das orquídeas. Ao lado da ilustração correspondente, havia uma anotação com a caligrafia elegante de Heitor, a mesma que ela vira na partitura. A anotação dizia: Laelia purpurata var. Schusteriana. E logo abaixo, uma frase que fez o coração de Júlia disparar. Uma variedade rara, de uma beleza tímida, endêmica de uma pequena região da Serra do Espinhaço. Único lugar do mundo onde o nosso amor poderia florescer em segredo, longe de olhos curiosos. Para H. Serra do Espinhaço,
Minas Gerais. A pista. Era mais do que ela ousara esperar. Não era o nome de uma cidade, mas era uma região. Uma região montanhosa vasta, mas ainda assim um foco, um ponto de partida. Helena não havia fugido para um lugar aleatório. Ela havia fugido para um lugar que tinha um significado para eles. Um lugar que Heitor conheceria. Júlia sentiu a adrenalina da descoberta. Heitor não a decepcionara. O caminho estava ali, esperando para ser encontrado. Excitada, ela começou a procurar por mais qualquer coisa relacionada àquela região. Na seção de geografia e cartografia, encontrou uma coleção de mapas antigos e atlas. Em um deles, um mapa topográfico detalhado do estado de Minas Gerais, ela abriu diretamente na região da Serra do Espinhaço. Percorreu com os dedos a cadeia de montanhas desenhada no papel, imaginando Helena fazendo aquela mesma jornada, grávida e sozinha, mais de 30 anos atrás. E então ela viu. Era quase imperceptível. Um pequeno círculo, feito com um lápis muito fino, em torno de um ponto minúsculo no mapa. Um nome estava impresso ao lado do ponto, Belo Ramo, e ao lado do círculo, uma anotação ainda mais tênue, quase apagada pelo tempo. Não era uma palavra, mas uma data. 22 de maio de 1995. Júlia sentou-se, o mapa aberto sobre a mesa, a mente girando para processar a informação. Belo Ramo, a cidade, a data. Seria a data de nascimento do filho deles? Fazia todo o sentido. Helena estava no final da gravidez quando escreveu a última carta. Heitor, de alguma forma, talvez através de seus próprios investigadores particulares, descobrira para onde ela fora e quando seu filho nascera. Mas por algum motivo, ele nunca conseguiu restabelecer o contato. Talvez Helena tivesse se mudado, talvez tivesse trocado de nome para se proteger do pai de Heitor, talvez tivesse morrido. As possibilidades eram infinitas e dolorosas. Mas agora, Júlia tinha um nome e uma data. Era a chave para encontrar um homem que agora teria 30 anos de idade e que provavelmente não fazia a menor ideia de que era o herdeiro de uma das maiores fortunas do país. A euforia da descoberta, no entanto, deu lugar rapidamente a um sentimento de impotência. Ela tinha a chave, mas estava trancada em uma torre. As regras do contrato eram como correntes invisíveis. Ela não podia sair da ilha, não podia receber visitas. Seu único contato com o mundo exterior era Silas, uma vez por semana, e a comunicação com ele deveria ser mínima. O que ela deveria fazer? Esperar? Faltavam ainda mais de 9 meses para o contrato terminar. 9 meses de inação, enquanto o herdeiro perdido continuava a viver sua vida ignorante de tudo. A ideia era insuportável. Cada dia de espera parecia uma traição, a confiança que Heitor depositara nela. Ela precisava agir. Mas como? A primeira opção era o advogado, o Dr. Horácio Arantes. Ela poderia contatá-lo pelo rádio de emergência, explicar suas descobertas. Mas qual seria a reação dele? Ele era um executor do testamento, um homem de regras. Ele poderia vê-la como uma bisbilhoteira que estava se intrometendo em assuntos que não lhe diziam respeito. Poderia repreendê-la, ou pior, anular o contrato por ela ter investigado além do que lhe fora pedido. Ela não podia confiar nele, não totalmente. A segunda opção era Silas, o barqueiro de coração bom. Ela poderia pedir a ele para investigar, para procurar por registros de nascimento na cidade de Belo Ramo. Mas isso seria uma violação direta das regras. Estaria colocando Silas em uma posição difícil e arriscando tudo. Se o Dr. Arantes descobrisse, seria o fim da linha. A frustração e o dilema a consumiam. Ela tinha chegado tão perto apenas para ser barrada por um muro de regras. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Andou de um lado para o outro na sala de estar, a mente a 1000 por hora. O peso do segredo era esmagador. Ela olhou para o retrato de Helena, para a expressão de esperança melancólica em seu rosto. Ela olhou para os livros de Heitor, para a paixão e a dor contidas em suas anotações. Ela não podia falhar com eles. Finalmente, sua decisão foi tomada. Era um risco monumental, mas a inação era um risco ainda maior. Ela caminhou com passos firmes até a cozinha, onde o rádio de emergência estava em uma prateleira, silencioso e imponente. Era sua única ponte para
para o mundo lá fora, sua única ferramenta para mover o jogo para a próxima fase. Ela pegou o microfone. O aparelho era antigo e ela teve que ler as instruções para descobrir como operá-lo. Sua mão pairou sobre o botão de chamada por um longo momento. Ela não sabia para quem estava prestes a ligar, se para o advogado em seu escritório de luxo ou se tentaria a frequência do barco de Silas. Mas ela sabia que, ao pressionar aquele botão, estaria cruzando um ponto sem retorno. O período de isolamento e contemplação havia terminado. A busca ativa estava prestes a começar, e as consequências seriam imprevisíveis. A mão de Júlia tremia enquanto segurava o microfone frio do rádio. O silêncio da cozinha parecia amplificado, e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos. A escolha era crucial. Ligar para Silas seria como sussurrar um segredo ao vento, uma aposta na bondade de um homem que mal conhecia, mas que representaria uma quebra de confiança e uma violação direta das regras. Ligar para o Dr. Horácio Arantes, por outro lado, era se apresentar diretamente à autoridade máxima daquele universo, o arquiteto de seu contrato. Seria confessar que ela havia fuçado, que havia ido muito além de suas obrigações de zeladora. Era arriscar ser vista como gananciosa, intrometida ou instável. Mas era, ela decidiu, o único caminho correto. Heitor havia confiado a ela uma missão através de seus enigmas, mas era o Dr. Arantes quem detinha o poder legal. Se a busca pelo herdeiro perdido deveria ter alguma chance de sucesso, ela precisaria ser oficial, legitimada. Ela precisava do advogado ao seu lado. Respirando fundo, ela ajustou o rádio para o canal de comunicação de longa distância, conforme indicado no manual, e pressionou o botão de chamada. A estática chiou, enchendo a sala com um ruído áspero. Ela pronunciou as palavras que ensaiara em sua mente, sua voz soando estranhamente formal. Aqui é Júlia Aguiar, da Ilha da Neblina. Preciso de contato urgente com o Dr. Horácio Arantes. É uma emergência. Ela usou a palavra emergência deliberadamente. Não era uma mentira. A descoberta de um herdeiro vivo era, para o espólio de Heitor Vasconcelos, a maior emergência imaginável. Seguiram-se minutos de um silêncio angustiante que pareceram horas. Júlia já começava a pensar que ninguém a havia ouvido, que estava apenas falando com o vazio. Então, uma voz respondeu, não a do advogado, mas de uma operadora. Senhorita Aguiar, aqui é a central do escritório Arantes em Associados. O Dr. Arantes está em uma reunião. Qual a natureza da emergência? A natureza é confidencial. Refere-se diretamente ao testamento do Sr. Heitor Vasconcelos. É de importância crítica que eu fale com ele pessoalmente e imediatamente. Júlia tentou manter a voz firme, injetando nela toda a gravidade que a situação exigia. Houve outra pausa. Ela podia imaginar a confusão do outro lado da linha. A mulher reclusa na ilha, que deveria permanecer em silêncio por 1 ano, estava quebrando o protocolo de forma dramática. Finalmente, a voz retornou, desta vez com um tom diferente. Aguarde um momento, senhorita. Vou transferir. O som de um clique, e então a linha ficou muda, antes que a voz grave e inconfundível do advogado soasse, clara e cortante, através do alto-falante. Senhorita Aguiar, esta é uma surpresa. O contrato é explícito sobre o uso deste rádio. Espero que a sua definição de emergência seja compatível com a minha, pois as consequências de um alarme falso seriam severas. O tom dele era frio como gelo. O estômago de Júlia se contraiu. Ela havia cometido um erro terrível. Ele não a via como uma aliada, mas como uma funcionária insubordinada. Por um instante, o arrependimento a paralisou. Mas então ela se lembrou do retrato de Helena, da última carta desesperada, da responsabilidade que sentia. Ela não podia recuar agora. Dr. Arantes, eu sei das regras, começou ela, a voz trêmula, mas ganhando força a cada palavra. E eu não estaria quebrando o protocolo se não tivesse certeza absoluta de que minhas descobertas alteram tudo. Não se trata de mim ou de qualquer problema pessoal. Trata-se de Heitor Vasconcelos. Trata-se de um herdeiro. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado.
Quando o advogado falou novamente, sua voz tinha perdido a inflexão de impaciência, substituída por uma cautela tensa. Prossiga, senhorita Aguiar. Explique-se, com todos os detalhes. E então, Júlia contou tudo. Com a precisão de uma testemunha relatando um crime, ela descreveu sua jornada de descobertas. Falou sobre a música de piano à meia-noite, a busca pelo salão de música, a descoberta do sistema de som e da partitura. Descreveu como encontrou o retrato de Helena e o compartimento secreto. Contou o conteúdo das cartas, a história do amor proibido, a crueldade do pai de Heitor, a gravidez de Helena e sua fuga. E, finalmente, revelou a descoberta da flor prensada no livro de botânica e do mapa com o nome da cidade, Belo Ramo, e a data de nascimento. Enquanto falava, o silêncio do advogado era absoluto. Júlia não tinha como saber o que ele estava pensando. Estaria ele chocado, cético, furioso? Ela terminou seu relato e esperou, o coração batendo descontroladamente, o chiado do rádio parecendo o som de sua própria ansiedade. A resposta, quando veio, não foi nada do que ela esperava. A voz do Dr. Arantes estava diferente. A frieza profissional havia desaparecido, dando lugar a um tom de cansaço, de um peso antigo. Então, ele disse, quase num sussurro, ele conseguiu, o velho Heitor, ele finalmente conseguiu. Júlia franziu a testa. Conseguiu o quê, doutor? Eu não estou entendendo. O advogado suspirou, um som que pareceu viajar por décadas de segredos. Senhorita Aguiar, o que vou lhe contar agora não sai desta conversa. Eu não era apenas o advogado de Heitor Vasconcelos. Eu era seu único e verdadeiro amigo. Eu conhecia a história de Helena. Eu estava lá quando o pai dele o mandou para a Ásia. Eu estava lá quando ele voltou e encontrou a ilha vazia. Eu testemunhei os 30 anos de busca que se seguiram. Júlia sentiu um arrepio. Busca. Então ele a procurou. Procurou não é a palavra certa, senhorita Aguiar. Ele moveu céus e terra. Contratou os melhores investigadores do mundo. Gastou uma fortuna tentando encontrar o rastro de Helena. Mas o pai dele, o velho Horácio Vasconcelos, era um homem poderoso e vingativo. Ele usou sua influência para apagar Helena da face da terra. Falsificou registros, criou pistas falsas. Heitor seguiu dezenas de pistas que não levaram a lugar nenhum. Ele encontrou a cidade, Belo Ramo, anos depois, mas quando chegou lá, Helena e o filho já haviam partido, sem deixar vestígios. Ele morreu um homem amargurado, convencido de que havia falhado com o único amor de sua vida e com o filho que nunca conheceu. As palavras do advogado pintaram um quadro ainda mais trágico da vida de Heitor. Júlia sentiu uma onda de empatia pelo homem que ela nunca conhecera. Mas, e o testamento? E eu? Ela perguntou a voz baixa. Por que tudo isso? Isso, senhorita Aguiar, foi a última cartada dele, sua obra-prima de excentricidade e esperança, explicou Arantes, sua voz agora cheia de uma admiração relutante. Heitor acreditava que seus investigadores e ele mesmo estavam contaminados. Eles procuravam como homens ricos procuram por algo, com poder e dinheiro, mas sem a perspectiva correta. Ele acreditava que a resposta não estava em registros oficiais, mas nos pequenos detalhes, nas conexões emocionais que ele havia deixado para trás. Ele teorizou que apenas alguém de fora, alguém com a mente limpa, com empatia e com uma necessidade desesperada de mudar de vida, poderia enxergar o que ele não conseguia mais ver. Alguém que se conectasse com a história, não com o dinheiro. Tudo começou a fazer sentido. A proposta, o isolamento para forçar a introspecção, as regras para testar a obediência e a paciência, os enigmas. O seu contrato, senhorita Aguiar, nunca foi apenas sobre cuidar de uma casa. Era um teste de recrutamento, um processo seletivo para encontrar a pessoa que terminaria a busca de Heitor. As pistas estavam todas lá, mas ele precisava de alguém com a sensibilidade para encontrá-las e, mais importante, com a coragem para agir. Ao me ligar hoje, arriscando sua fortuna, você não quebrou o contrato, você o cumpriu. Você passou na fase final do teste. Um sentimento avassalador de alívio e vindicação tomou conta de Júlia. Ela não havia errado. Ela havia feito exatamente o que Heitor, silenciosamente, esperava que ela fizesse.
O que acontece agora? Ela perguntou, a mente já se projetando para o futuro. Agora, senhorita Aguiar, o jogo muda. A fase de isolamento terminou. Você não é mais uma zeladora, é a diretora deste projeto. O espólio de Heitor Vasconcelos está inteiramente à sua disposição para financiar esta busca. Amanhã, Silas fará uma entrega especial. Ele levará um telefone por satélite com linha direta e segura para mim, e um notebook com a mais alta tecnologia e conexão irrestrita à internet. Você continuará na ilha, que é a sua base de operações, o lugar onde a mente de Heitor está mais presente. De lá, você coordenará tudo. Eu contratarei uma equipe de investigadores de confiança e eles se reportarão a você. Suas intuições, sua perspectiva guiarão cada passo que dermos. Júlia sentia-se tonta. Em uma única conversa, sua vida havia se transformado mais uma vez. De garçonete, a herdeira em potencial e agora a líder de uma busca multimilionária. O peso da responsabilidade era vertiginoso. Eu não sei se sou capaz, ela confessou, uma ponta de sua antiga insegurança vindo à tona. Heitor acreditava que você era, respondeu o doutor Arantes, e pela primeira vez havia um calor genuíno em sua voz. E depois do que fez, eu também acredito. Descanse, senhorita Aguiar. Sua verdadeira tarefa começa amanhã. A linha ficou muda. Júlia desligou o rádio e permaneceu na cozinha silenciosa por um longo tempo. O mundo parecia ter se expandido. A ilha não era mais sua prisão, era seu quartel-general. O mar não era mais uma barreira, era um horizonte de possibilidades. Ela olhou pela janela para a escuridão lá fora, mas pela primeira vez não se sentiu sozinha. Tinha Heitor, Helena e um advogado poderoso como seus aliados invisíveis. Ela estava no centro de uma história muito maior do que a sua, uma história sobre corrigir os erros do passado, e ela estava pronta para escrever o próximo capítulo. A manhã seguinte, a ligação com o Dr. Arantes nasceu diferente. O sol que despontava no horizonte não parecia apenas o início de um novo dia, mas o começo de uma nova era para Júlia. A ansiedade da incerteza fora substituída pela adrenalina da ação. Ela não era mais uma náufraga esperando o tempo passar. Era a capitã de um navio prestes a zarpar em uma expedição crucial. Ela acordou cedo e, em vez de iniciar sua rotina de jardinagem, foi direto para o cais, o coração pulsando com uma expectativa que não sentia há anos. Pontualmente, o barco de Silas surgiu no horizonte. Conforme ele se aproximava, Júlia notou uma mudança em sua postura. O sorriso fácil ainda estava lá, mas havia um novo respeito em seu olhar. Ele claramente havia recebido novas ordens. Não trocou muitas palavras, apenas um "Bom dia, senhorita Júlia", formal e discreto. Ele descarregou as caixas de suprimentos de sempre e, por último, 2 grandes maletas rígidas e a prova d'água. Instruções do Dr. Arantes. Ele disse que a senhorita saberia o que fazer, disse Silas, antes de se despedir e partir, deixando Júlia no pier com as ferramentas de sua nova vida. Ela carregou as maletas pesadas para dentro da casa, sentindo o peso da responsabilidade em cada passo. Escolheu a grande biblioteca como seu centro de comando. A ironia da situação não lhe escapou. Ali, cercada pela sabedoria antiga e pelos segredos do passado contidos nos livros de Heitor, ela instalaria a mais moderna tecnologia para desvendar o maior desses segredos. Abriu as maletas sobre a imponente mesa de carvalho. Dentro de uma, um notebook robusto e um modem de internet via satélite. Na outra, um telefone por satélite com a aparência de um dispositivo militar. Em questão de 1 hora, a biblioteca de Heitor Vasconcelos estava online, conectada ao mundo. Uma pequena luz verde piscando no modem era o sinal de que a ponte entre a ilha reclusa e o século XXI havia sido estabelecida. O telefone por satélite tocou quase que imediatamente. Era o Dr. Arantes. Sua voz soava mais enérgica. "Júlia,
Está instalada? Sim, doutor, tudo funcionando. Excelente. Prepare-se. Vou conectá-la em uma conferência com o homem que escolhi para liderar a equipe de campo. O nome dele é Ricardo Alves. Ele é o melhor investigador de pessoas desaparecidas do país. Discreto, implacável e totalmente confiável. Ele agora trabalha para você. Lembre-se, você está no comando. Alguns segundos depois, uma terceira voz se juntou à chamada, nítida e profissional. Senhorita Aguiar, aqui é Ricardo Alves. É um prazer conhecê-la, por assim dizer. O Dr. Arantes me deu um resumo da situação. É sem dúvida o caso mais extraordinário em que já trabalhei. Júlia sentiu uma pontada de nervosismo. Estava prestes a dar ordens a um especialista renomado. Mas ela se recompôs, lembrando-se de que sua qualificação não era a experiência, mas a intuição, sua conexão única com a história. Senhor Alves, o prazer é meu. Acredito que temos um ponto de partida claro. Naquela primeira reunião virtual, que se estendeu por 2 horas, Júlia expôs tudo o que sabia. Desta vez, não como uma confissão, mas como um relatório de missão. Ela compartilhou os nomes, a cidade de Belo Ramo e a data de nascimento, 22 de maio de 1995. Ricardo ouviu pacientemente, fazendo perguntas pontuais e demonstrando uma capacidade impressionante de absorver detalhes. Ao final da chamada, o plano de ação estava traçado. Ricardo enviaria imediatamente 2 de seus melhores agentes para Belo Ramo. A primeira tarefa, uma busca exaustiva nos registros civis e hospitalares da cidade e das vilas vizinhas. Eles procurariam por qualquer menino nascido na data indicada ou na semana correspondente, cuja mãe fosse registrada como Helena ou que não tivesse o nome do pai na certidão. Os dias seguintes foram os mais intensos da vida de Júlia. A ilha se tornou o centro nervoso de uma operação complexa. As manhãs eram preenchidas com longas chamadas de vídeo com Ricardo e sua equipe. Júlia, usando a internet de alta velocidade, mergulhou em uma pesquisa frenética. Ela se tornou uma especialista virtual em Belo Ramo. Aprendeu sobre a história da pequena cidade mineradora, estudou mapas, localizou os cartórios, a única igreja, o pequeno hospital que mal podia ser chamado assim. Ela sentia que precisava respirar o ar daquele lugar, mesmo que a milhares de quilômetros de distância. No entanto, a primeira barreira não tardou a aparecer, e era uma muralha de granito. Após 3 dias de buscas meticulosas, a equipe de Ricardo retornou com um resultado frustrante e unânime. Nada. Não havia registro de nenhum nascimento de um menino em 22 de maio de 1995 no Hospital de Belo Ramo. Eles ampliaram a busca para a semana inteira, depois para o mês inteiro. Encontraram 3 nascimentos, 2 meninas e um menino, mas o menino era filho de um casal local conhecido e a mãe definitivamente não era Helena. Nos registros do cartório, a mesma história. Era como se nenhum menino tivesse nascido naquela cidade naquele período. A frustração caiu sobre a equipe como uma névoa fria. Ricardo, em uma chamada privada com Júlia e o Dr. Arantes, foi direto. A pista pode estar fria. É possível que a data esteja errada, ou a cidade. Ou, o que é mais provável, o avô da criança usou seu poder para apagar os registros. Se for esse o caso, estamos procurando por um fantasma de papel. É quase impossível. O Dr. Arantes soava desapontado, mas Júlia sentiu uma faísca de teimosia se acender dentro de si. Ela se recusava a acreditar que Heitor a teria levado a um beco sem saída. Ele não era estúpido. Ele sabia do poder de seu pai. A pista não podia ser tão óbvia. Ela fechou os olhos, tentando pensar não como uma investigadora, mas como Helena, uma jovem bióloga, inteligente, assustada, fugindo de um dos homens mais poderosos do Brasil. O que ela faria? Ela não usaria seu nome verdadeiro. Ela não se registraria de forma convencional. Ela se esconderia. E, mais importante, ela não abandonaria seu filho. Ela garantiria que ele ficasse seguro. Ricardo, disse Júlia, interrompendo o silêncio pessimista. Estamos procurando da forma errada.
Parem de procurar por um nome. Parem de procurar em papéis. Os papéis podem ser falsificados, apagados. Memórias, não. Quero que sua equipe comece a conversar com pessoas. Procurem por enfermeiras, parteiras, médicos que trabalhavam na cidade em 1995. Procurem por padres, donos de pensões. Alguém tem que se lembrar de uma estranha, uma jovem grávida que apareceu na cidade e depois sumiu. Não procurem por um registro, procurem por uma história. Houve um momento de silêncio na linha. Júlia temeu ter soado ingênua, mas então Ricardo respondeu e havia um novo tom de respeito em sua voz. É uma abordagem não convencional, mas faz sentido. Mudaremos a estratégia imediatamente. A busca mudou de rumo. Os agentes, em vez de se debruçarem sobre livros empoeirados, começaram a percorrer as ruas de Belo Ramo, a tomar café nas padarias, a conversar com os moradores mais antigos. Por mais uma semana, os resultados foram escassos. As memórias das pessoas estavam turvas. 30 anos era muito tempo. Mas então a perseverança deu resultado. Um dos agentes encontrou uma enfermeira aposentada, uma senhora chamada Dona Amélia, que trabalhara no pequeno hospital da cidade por mais de 40 anos. A entrevista, transmitida por vídeo para Júlia na ilha, foi o ponto de virada. A memória de Dona Amélia era notavelmente clara. Ela se lembrava. Lembrava-se de uma moça bonita e triste, que se identificou com um nome falso que ela nunca acreditou. A moça era culta, falava sobre plantas e flores de um jeito que ninguém na cidade falava. Ela deu à luz um menino forte e saudável, mas ela estava aterrorizada, sempre olhando por cima do ombro, como se estivesse sendo perseguida. Ela não podia ficar com o menino, contou Dona Amélia, os olhos marejados de lembrança. Disse que pessoas poderosas a estavam caçando e que seria perigoso para ele. Ela me fez jurar segredo e me pediu para ajudá-la a encontrar uma boa família para ele, alguém que o amasse, mas que o criasse longe dali. O coração de Júlia batia tão forte que ela achou que todos na chamada podiam ouvir. "E você a ajudou?" perguntou Ricardo. "Ajudei", confirmou a enfermeira. "Havia um casal na cidade, os Oliveira, um homem bom, pedreiro, e sua esposa, que não podiam ter filhos. Eles sonhavam com uma criança. A moça conversou com eles e confiou o filho a eles. Foi tudo feito de coração, sem papéis oficiais. Era a única forma de o menino não ser encontrado." "E o que aconteceu com a moça? E com os Oliveira?" perguntou Júlia, a voz embargada. "A moça foi embora alguns dias depois. Nunca mais a vi. Os Oliveira criaram o menino como se fosse deles. Ele se chamava... acho que era Daniel. Daniel Oliveira. Eram uma família feliz. Mas a vida de pedreiro era dura. Uns 10 ou 12 anos depois, o pai conseguiu um emprego melhor em uma construtora na capital, em Belo Horizonte. Eles se mudaram de Belo Ramo e eu perdi o contato. Daniel Oliveira, filho adotivo da família Oliveira. Criado em Belo Ramo, mudou-se para Belo Horizonte. O fantasma estava ganhando um nome, um rosto, uma história. "Dona Amélia", disse Júlia com cuidado. "A senhora se lembra de mais algum detalhe? Qualquer coisa que a moça, a mãe biológica, tenha deixado com o bebê?" A enfermeira pensou por um momento. Sim, ela tinha pouca coisa, mas deixou com ele um pequeno anel de prata. Muito simples, ela disse, para que ele sempre tenha um pedaço de nós, mesmo que não saiba quem somos. Colocou o anel em uma correntinha no pescoço do bebê. O anel, o mesmo anel de prata do retrato. A confirmação final. A chamada terminou, deixando um silêncio elétrico no ar. Eles o tinham. O caminho, que antes era uma estrada de terra escura, agora era uma avenida pavimentada. O herdeiro perdido tinha um nome e um destino provável. Júlia se levantou e caminhou até a varanda, olhando para o mar. A brisa salgada parecia limpar sua mente. Ela sentia Heitor e Helena perto dela, como presenças orgulhosas. Ela pegou o telefone por satélite
e ligou para o Dr. Arantes. Encontramos ele, ela disse sem preâmbulos. O nome dele é Daniel Oliveira. Ele foi criado em Belo Ramo e provavelmente vive em Belo Horizonte. Temos um nome, temos uma nova cidade. A busca estava se afunilando. O círculo estava se fechando. A próxima ligação que ela faria seria para Ricardo Alves, com sua ordem mais importante até então. A ordem que encerraria uma busca de 30 anos e daria início a um terremoto na vida de um homem que não fazia ideia de que sua história estava prestes a ser completamente reescrita. A ordem era simples: encontrem Daniel Oliveira. A ordem de Júlia desencadeou a fase final e mais delicada da operação. Mudar o foco da busca de uma pacata cidade do interior para a vastidão de uma capital como Belo Horizonte era como passar de procurar uma pedra em um riacho para procurar um grão de areia específico em uma praia imensa. A família Oliveira era comum, o nome um dos mais populares do Brasil. Ricardo Alves e sua equipe teriam que empregar toda a sua perícia para filtrar o universo de possibilidades. Enquanto a equipe em campo iniciava o meticuloso trabalho de cruzar dados, registros escolares da época em que a família teria se mudado, listas telefônicas antigas, registros de emprego em construtoras, Júlia vivia seus dias na ilha em um estado de ansiedade suspensa. Ela continuava suas rotinas, cuidando do jardim de Helena, lendo os livros de Heitor, mas agora tudo parecia imbuído de um propósito iminente. Ela não estava mais apenas mantendo um memorial, estava preparando a casa para a chegada de seu verdadeiro herdeiro. A cada telefonema de Ricardo, seu coração saltava, esperando a notícia definitiva. Passaram-se 2 semanas de buscas frustrantes. Várias famílias Oliveira foram investigadas e descartadas. A trilha parecia esfriar a cada dia. Mas então, a persistência de Ricardo rendeu frutos através de uma pista inesperada. Um de seus investigadores, ao analisar registros sindicais da construção civil, encontrou um Severino Oliveira, cuja ficha de filiação, datada de 15 anos atrás, mencionava Belo Ramo como sua cidade de origem. Era o pai adotivo. A partir daí, o resto do quebra-cabeça se montou com uma rapidez estonteante. Encontraram o endereço da família na época, registros escolares de um filho único chamado Daniel Oliveira e, por fim, o trágico registro de óbito dos pais adotivos, ambos falecidos em um acidente de carro 5 anos antes. O passo final foi localizar o próprio Daniel. Sem os pais e sem um emprego formal que deixasse rastros fáceis, ele se tornara um fantasma na cidade grande. Mas Ricardo era implacável. Através de registros de aluguel e contas de serviços públicos, eles finalmente o encontraram. A notícia chegou a Júlia em uma manhã chuvosa, através de uma chamada de vídeo com Ricardo e o Dr. Arantes. Nós o encontramos, disse Ricardo, seu rosto normalmente impassível, exibindo um raro traço de satisfação. Daniel Oliveira, ele tem 30 anos, mora em um bairro operário na periferia de Belo Horizonte. Ele é mecânico, tem uma pequena oficina de motocicletas nos fundos de casa. Pelo que apuramos, vive uma vida simples, quase precária, especialmente depois da morte dos pais. Ele corresponde a tudo. Júlia sentiu um nó na garganta. Um mecânico, um jovem lutando para sobreviver, assim como ela, antes de tudo aquilo. Heitor, de seu túmulo, não havia escolhido um príncipe para herdar seu império, mas um trabalhador comum. A simetria era poética e dolorosa. O que fazemos agora? Perguntou ela, a voz baixa. Não podemos simplesmente aparecer e jogar uma bomba como essa na vida dele. Essa era a minha próxima pergunta, interveio o Dr. Arantes. A abordagem é tudo. Um terno e uma pasta como os meus só o assustariam. Ele pensaria que é um golpe. Esta missão, Júlia, começou com você e tem que terminar com você. Você não é uma advogada, não é uma investigadora. Você é a guardiã da história dele. É você quem tem que contar a ele.
A ideia a aterrorizou e, ao mesmo tempo, pareceu a única coisa certa a fazer. Isso significa que eu tenho que sair da ilha. Seu contrato de isolamento terminou no momento em que você me ligou, disse Arantes com gentileza. Você cumpriu sua finalidade muito além das minhas expectativas ou das de Heitor. Prepare suas coisas. Um helicóptero a buscará amanhã de manhã. Naquela última noite na Ilha da Neblina, Júlia não dormiu. Ela caminhou por todos os cômodos da casa, tocando os móveis, olhando para o retrato de Helena uma última vez. Aquele lugar, que fora sua prisão, seu refúgio e seu campo de treinamento, agora era seu lar. Ela não sentia a alegria da libertação, mas a melancolia de uma despedida. Prometeu silenciosamente a Heitor e Helena que não falharia na etapa final. O helicóptero pousou no gramado na manhã seguinte, suas hélices agitando as flores do jardim. Ao subir a bordo e ver a ilha diminuir de tamanho abaixo dela, Júlia sentiu que uma parte de sua vida estava terminando e outra, inimaginavelmente diferente, estava prestes a começar. 2 dias depois, em um bairro empoeirado de Belo Horizonte, Júlia estava sentada em um carro discreto, observando uma pequena oficina de portão azul. O som de ferramentas e de um rádio tocando música sertaneja saía de lá. Ela viu um jovem de macacão sujo de graxa, concentrado no motor de uma motocicleta. Era ele, Daniel. Ele tinha os cabelos escuros e ondulados de sua mãe, e nos seus traços, Júlia podia ver uma vaga semelhança com as fotos do jovem Heitor. Respirando fundo, ela saiu do carro e caminhou até o portão aberto. "Com licença", disse ela, a voz um pouco instável. "Você é o Daniel Oliveira?" Ele levantou o rosto surpreso ao ver uma estranha bem vestida em sua oficina. Havia uma expressão de cansaço em seus olhos, mas também de curiosidade. "Sou eu. O que deseja?" "Meu nome é Júlia. Eu sei que isso vai soar incrivelmente estranho, mas eu preciso conversar com você. É sobre a sua família biológica." A desconfiança imediatamente se instalou no rosto de Daniel. "Olha, senhora, se isso for algum tipo de golpe..." "Não é." Ela o interrompeu, a voz firme e sincera. "Por favor, me dê apenas 10 minutos. Eu tenho algo para lhe mostrar." Hesitante, ele limpou as mãos em um pano e a levou para um pequeno escritório improvisado. Ali, em meio a peças de motor e calendários de borracheiros, Júlia abriu sua pasta. Ela não começou falando de dinheiro. Começou falando de uma ilha. Contou a história de um cientista recluso e de uma jovem bióloga apaixonada. Contou sobre um amor que floresceu em segredo e foi destruído pela crueldade de um homem poderoso. Ela mostrou a ele a foto do retrato de Helena. Daniel ouvia em silêncio, o rosto uma máscara de confusão e incredulidade. Mas quando viu a imagem de sua mãe, algo mudou em seus olhos. Ele se inclinou, observando o rosto da mulher na pintura. "Eu não sei quem é ela", ele sussurrou. "Mas parece familiar." Júlia então lhe entregou cópias das cartas. Ele leu trechos, a testa franzida em concentração. Por fim, Júlia tirou de um envelope um último item, uma foto em close-up da mão de Helena na pintura, mostrando o anel de prata. "Sua mãe deixou algo com você, uma lembrança." "Um pequeno anel de prata", disse Júlia, observando-o atentamente. Foi como se ela tivesse acertado um interruptor. Os olhos de Daniel se arregalaram. Automaticamente, sua mão foi para o pescoço. De dentro da gola de sua camisa, ele puxou uma corrente de prata fina e gasta. Pendurado nela estava o anel. Simples, discreto, idêntico ao da foto. Meus pais que me criaram", disse ele, a voz embargada pela primeira vez. "Eles me disseram que isso era a única coisa que minha mãe deixou comigo. Eu uso desde criança." Naquele momento, a barreira da incredulidade se rompeu. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Daniel, traçando caminhos limpos em sua bochecha suja de graxa. A verdade, por mais chocante e avassaladora que fosse, havia encontrado seu caminho.
Foi nesse momento que o doutor Arantes, que esperava a um quarteirão de distância, se aproximou. Ele explicou a parte legal, a parte inacreditável da herança. Falou de ações, propriedades, de uma fortuna que Daniel não conseguia nem começar a compreender. O jovem mecânico, que se preocupava em como pagar o aluguel no próximo mês, era agora um dos homens mais ricos do Brasil. Ele era Daniel Oliveira Vasconcelos. O final da história não foi um conto de fadas instantâneo. Foi o começo de um longo processo de assimilação. Daniel, com a ajuda de Júlia e do Dr. Arantes, começou a navegar em sua nova identidade. A primeira coisa que ele quis fazer não foi comprar um carro de luxo ou uma mansão. Foi ir para a Ilha da Neblina. Algumas semanas depois, Júlia estava na varanda da casa, olhando para o mar. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Daniel estava ao seu lado. Ele havia passado dias explorando a ilha, o lar de seus pais, o lugar onde sua história havia começado. É mais bonito do que eu poderia imaginar, disse ele em voz baixa. Eu sinto a presença deles aqui. Eles nunca foram embora, respondeu Júlia. O testamento de Heitor foi cumprido à risca. A Ilha da Neblina e os 50 milhões de reais foram transferidos para o nome de Júlia Aguiar. Ela não era mais uma zeladora, mas a dona daquele paraíso. Daniel, como único herdeiro, herdou o restante do Império Vasconcelos. Mas o dinheiro se tornou secundário para os dois. Eles haviam encontrado algo muito mais valioso. Daniel encontrou sua história, suas raízes, a paz de saber que não foi abandonado, mas protegido. E Júlia, a garçonete que sonhava com uma vida melhor, encontrou um propósito, uma família e um futuro que ela nunca ousou sonhar. Eles se tornaram parceiros, administrando juntos o legado de Heitor, transformando parte da fortuna em uma fundação de pesquisa ambiental em nome de Helena. A proposta, que parecera pequena para Júlia, não escondia apenas uma fortuna em dinheiro. Escondia uma fortuna de verdades, de segredos e de destinos entrelaçados. E no final, a maior de todas as recompensas não foi o dinheiro, mas a chocante e maravilhosa revelação de que, às vezes, a vida nos dá a chance não apenas de mudar nosso próprio destino, mas de corrigir o destino de outros, curando as feridas do passado e construindo um novo futuro sobre as fundações do amor.